Em dezembro de 2010, eu sofria de uma autoimunidade complexa, que deu errado quando os médicos inadvertidamente me deram um medicamento que afetou o meu fígado. Naquela época já sabíamos que meus pulmões e meus rins já estavam comprometidos. Por falta do fígado, o medicamento que de outra forma seria totalmente benéfico, acabou comprometendo todo o sistema. E de acordo com os meus registros médicos, eu caí, e houve uma lesão cerebral traumática. A combinação de falência de órgãos sistêmica e a pancada na cabeça me levaram ao coma automaticamente. Fui de helicóptero para o Hospital John Hopkins, onde tive a experiência de quase morte. Então, para mim, minha consciência começa a sair do corpo na UTI, e é aí que eu começo a observar o que no começo parecia um sonho lúcido. Agora neste ponto, para minha compreensão e intuição, eu não estava totalmente separada do meu corpo humano, havia alguma identificação e conhecimento de meu corpo, em querer cuidar do corpo e voltar do coma, e ao mesmo tempo havia essa atração gravitacional magnética para o outro lado. E foi isso que me ancorou. Eu girei dessa cena muito rápido através do que para mim parecia ser a atmosfera no céu ou nas estrelas ou no cosmos. E foi assim que o outro lado me apareceu, era luz, era vibração, era o amor mais abundante e belo que eu já tinha experimentado. Quando inicialmente cheguei lá, fui puxada para essas três luzes, um trio de beleza, e elas eram para mim, um tom de rubi, um tom de ametista ou como uma esmeralda também. E essas luzes eram tão familiares para mim, que era como se eu estivesse participando de uma reunião familiar cósmica. A luz me conhecia e eu sabia disso. E pela primeira vez eu realmente me senti vista e validada. Para mim, do outro lado, havia aspectos da minha consciência encarnada que ainda estavam comigo, eles eram os mesmos lá como são aqui. Isso pode ser porque eu estava em estado de coma e não totalmente morta. O que eu sei é que eu era muito eu mesma ainda, não uma versão encarnada de mim. Me senti tão encantada por aquelas luzes que inicialmente não percebi a magnitude da abundância e as vibrações que dançavam à minha volta. Neste momento começo a perceber que não tenho forma, e então posso me tornar um com as luzes. Algumas luzes entraram em mim e partilharam o seu calor e a sua compreensão. Agora tente imaginar, nada é dito com palavras, tudo é dito através de vibrações, não há tempo. Então para mim foi esse lindo fluxo e refluxo de energias, e ainda olhando para trás, eu quantifico isso pelo tempo porque eram 3 dias e meio e parecia uma eternidade. Quando eu falo disso, mesmo agora, parece que esse período de tempo, por falta de termos melhores, foi mais longo do que quando eu estava realmente encarnada, e antes do coma. Eu estava em meu corpo humano há 29 anos nesta encarnação. Agora ali, eu estava há 3 dias dormindo tecnicamente. Eu fui segurada por seres angelicais, foi assim que os recebi, pelo menos no começo, e eu estava tão feliz por estar com eles, e assim eles me seguraram. E enquanto eles faziam isso, as mensagens estavam chegando, todos os tipos de mensagens, sobre o meu corpo, sobre o que aconteceu. Agora eu entendia por minha própria experiência, isso foi instantâneo. As coisas se moviam literalmente na velocidade da luz, você pensava algo ou sentia algo, e bum, a resposta vinha. Foi lá que eles responderam, você foi recebida, você foi amada, foste reconhecida, e para mim em dado momento, essa linguagem de luz com a qual estávamos nos comunicando através de vibrações e frequência, eu expressei meu cuidado e minha preocupação com meu corpo humano, minha família e todas essas coisas, e isso me foi dado a conhecer. Eu tive uma escolha desde o momento em que eu cheguei lá, para ficar ou para ir. Eu estava sendo bem-vinda de qualquer forma, enquanto ainda eu quisesse estar lá, não havia certo, não havia errado, tudo estava bem. Então, enquanto eles me apoiavam, enquanto estávamos nos movendo sem esforço pelo espaço, quase como se fôssemos estrelas ou universos próprios, as cores estavam mudando continuamente.
então essas cores me apoiavam enquanto nos movimentávamos e entrávamos no epicentro do espaço. E quando eu cheguei lá, foi quase como se estivesse de joelhos, maravilhada com essa energia desse ser, dessa iluminação. E nesse espaço, eu sei agora que ele era o Criador, nunca se apresentou como nada, sempre foi amor, amor abundante. Eu estava neste espaço maravilhada com essa linda luz branca, ultravioleta. Era enorme comparado às estrelas, aos anjos e aos outros seres celestiais que estavam presentes. Para mim nada tinha forma neste espaço, tudo era luz, vibração e som. Essa bela e gigantesca esfera de luz criadora estava me chamando, sentia-me tão conectada, que ao meu redor comecei a entender intuitivamente que todos nós fazíamos parte dessa luz divina, e que os angelicais, os celestiais, as estrelas, e todas as formas diferentes de luz, consciência de luz como eu gosto de determinar, que estavam se comunicando comigo, faziam parte dessa luz criadora. E assim de certo modo somos todos partes dessa luz, ou partes de Deus ou partes da fonte do Espírito, qualquer vernáculo que escolham para quantificar e qualificar o inefável. Assim como estou recebendo esse amor abundante, alguma parte da minha consciência queria fundir completamente com a luz, com o Criador. E alguma outra parte não, e isso me deixou curiosa, porque tanto quanto eu queria seguir em frente e me reencontrar com o Criador, eu também me senti chamada de volta e um pouco de obstrução. Então foi mais do que uma curiosidade, eu me senti realmente puxada, e em dúvida se eu deveria ficar ou deveria voltar. E naquele momento os angelicais e os outros seres celestiais entraram, e foi aí que eles reiteraram que não há certo ou errado, você pode ficar ou você pode ir. Todos são bem-vindos aqui, está tudo bem. E com isso eu pude apenas estar no espaço e perceber que eu não tinha que fazer nada, e então eu brinquei com isso por um tempo, possivelmente para decidir o que eu queria fazer. Então, enquanto estava fazendo isso, começo realmente a sentir que a atração fica mais forte no corpo, e os angelicais começam a dar mais mensagens, e eu começo a fazer mais perguntas ao ponto de se eu voltar, o que será? Na minha experiência, os anjos foram muito firmes, eles me avisaram que se eu voltasse eu iria passar por mais sofrimento, iria passar por mais traumas, iria passar por doenças físicas novamente. O que eles estavam basicamente me deixando saber é que eu voltaria para cumprir um contrato de alma pelo qual eu vim aqui, e que ainda havia partes dele que eram kármicas e isso não seria divertido para mim. Ainda assim a alma tinha sido mantida e curada em tanta luz que foi realmente recalibrada e reorientada através daquele que eu chamo de Criador. Através da luz do Criador pude então perceber a evolução da minha alma, o trabalho que minha alma sabia que estava equipada e escolheu vir aqui fazer, era o que eu estava realmente alinhado. Sim. Seria difícil se eu voltasse, mas eu acabaria por superar isso. E como é emocionante para a alma saber que estará a regressar e fazer parte de uma experiência coletiva de cura profunda. Perguntei claramente como posso voltar para o corpo, e a resposta deles foi procurar por luzes diferentes de qualquer outra. A minha consciência começa a hiperfocando em uma luz, assumindo que iria haver uma grande luz como a do Criador, mas acabo por ver 3 luzes. Uma, é esta luz amarela horrível, perfurando, uma luz artificial muito parecida com a Terra. Depois estas outras 2, eram mais suaves também com tons de joias, desta vez um verde muito brilhante, e depois a outra também um índigo muito forte, elas tinham uma assinatura energética diferente dos celestiais e os angelicais. O interessante é que eu sentia uma atração por segurá-las. E não iria entender essa atração por aproximadamente mais 3 anos. Ainda sem que eu soubesse naquela época, essas eram as assinaturas áuricas, as assinaturas de energia dos meus filhos como eles são agora. Acabei por regressar e dei aos meus filhos nomes. Um que está associado ao céu, e um que está associado à terra, eles têm sido meu paraíso na terra, eles trouxeram-me ao equilíbrio aqui,
realmente me ensinaram como trazer as lições do cosmos para o corpo. E assim eu tive uma cura e remissão espontânea milagrosa e completamente curada da doença. Eu deixei o hospital em menos de um mês. Me sinto mais conectada, mais alinhada, e mais a serviço da luz do que nunca, por causa desse compromisso constante de voltar ao centro, voltar ao serviço e usar a escuridão, a sombra e a dor para ajudar os outros e inspirar aos outros. Esse é o verdadeiro cerne de meu trabalho aqui. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Por favor, não se esqueça de clicar no botão gostei e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda a obter mais dessas histórias nesse formato para espectadores mais interessados. Nos diga o que achou do vídeo de hoje nos comentários. Até ao próximo vídeo.